possa conduzi-lo, possa guiá-lo, livrá-lo de toda vontade humana, para que a graça de Deus permaneça em seu coração, para que o Espírito Santo possa fluir através dele e fazer novas obras, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre esse nosso irmão. Vem guiá-lo, Senhor. Vem conduzi-lo. Peço também a intercessão da Virgem Maria Santíssima, para que possa vir sobre todos nós, estender o seu manto protetor. Livra-nos, ó Mãe, de toda a turbulência, de todo o inimigo. Que nesse momento o mal não prevaleça e que possamos dar essa abertura ao nosso coração para ouvir a voz de Deus através desse nosso irmão. Cuida-nos, ó Mãezinha, protege-nos. Peço também ao meu anjo da guarda, o anjo da guarda do Giovanni, que se aproxime nesse momento, para que nos dê inteligência e discernimento, para que conduza o nosso irmão e lhe dê sabedoria e inteligência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que está com o teu terço na mão, segura bem forte na cruz. Vamos rezar junto. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vocês podem se assentar um pouquinho. E mantendo a graça dessa oração, desse pedido para que o Espírito Santo viesse habitar em nós, e de fato Ele vem, a gente pede e Ele vem. Continua fazendo a tua oração, continua pedindo para Ele. Abre os ouvidos da minha alma, para que eu possa compreender a tua palavra, Senhor, para que ao final deste encontro, nesta noite, quando eu colocar o pé para fora ali, não seja aquela pessoa que veio hoje aqui, não seja mais o velho homem, mas que eu saia daqui cheio do teu Espírito, coberto pela tua graça, e que sim, eu seja o teu canal no meio desse povo que tanto necessita a presença de Deus. Amém? Hoje o Senhor nos deu a palavra que está em João, você que trouxe a tua palavra, capítulo 7, versículo 37. Enquanto a gente vai procurando a nossa palavra, me chamo Giovanni Rocha, tenho 35 anos, casado com a Lucimara, pai da Alice e do Bento. Em fevereiro o Bento vai estar aí com nós também. Já está aqui no meio de nós, mas ele vai estar visível. Todo mundo vai poder ver o Bento também. E eu faço parte desse grupo maravilhoso, grupo de oração São José. Melhor do mundo. Amém? Hoje a palavra que o Senhor nos deu, Jesus ele se encontra numa festa chamada Festa das Tendas. O povo se reunia nesses dias de festas, comemorando 3 fatos, digamos assim. Quais são eles? Era da colheita, que a festa marcava o fim da colheita. O segundo ponto para a comemoração era o Êxodo. Todo mundo conhece a passagem do Êxodo, né? Saída do povo lá do Egito, né?
E eles comemoravam também a presença de Deus no meio do povo de Israel. E como Jesus estava ali, era a comemoração que mais fazia sentido. Mesmo sem eles perceberem, eles estavam comemorando a presença de Deus no meio do povo, e naquele exato momento, naquela festa, o próprio Deus estava ali, em carne e osso. Pensem só que maravilha, né? E aí então foram acontecendo fatos, que daí a gente precisava voltar no início do capítulo, e a gente ler com calma, até aconselho a todos, para a gente também entender um pouquinho mais sobre a missão de Jesus, como que tudo aconteceu, e por que nós devemos ser tão gratos por esse projeto de salvação de Deus para conosco. Todo mundo encontrou então a palavra? João 7, João capítulo 7, versículo 37. Assim diz a palavra de Deus: no último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Aconteceu numa festa, e Jesus já falava do Espírito Santo que havia de vir quando ele voltasse para o Pai. Uma passagem linda, uma promessa de Jesus para conosco. Mas hoje, meus irmãos, ele vem ainda falar mais forte. Ele vem tocar no nosso íntimo, lá no fundo do nosso coração. Pois o nosso tema para hoje é pecado e salvação. É um tema delicado, porque muitas vezes quando a gente vê alguém pregando o pecado ou falando sobre o pecado, a gente começa a olhar e dizer assim: esse cara é perfeito para estar falando isso? Será que essa pessoa é capacitada para estar aí? Quem é ela para falar de pecado para mim? Por isso que quando a gente faz parte do movimento Renovação Carismática Católica, a gente pede a graça e o Espírito Santo agir em nós, para não ser o Giovanni que vai falar da palavra de Deus, mas o próprio Espírito Santo. E quando a gente vai ouvir essa palavra, a gente tem que pedir a mesma graça, para a gente compreender o que o Espírito Santo quer falar conosco neste momento. Por isso que a gente tem essa autoridade dada por Jesus para evangelizar, para falar num tema tão delicado. Mas para falarmos de pecado e de salvação, a gente precisa entender quem somos, como ou porquê, como fomos pensados, como fomos criados, e que por que precisamos de salvação, não é certo? Por que nós necessitamos tanto de um Salvador? Então a gente precisa entender. E para a gente começar a compreender, a gente tem que se fazer uma perguntinha. Na verdade são 3, mas a primeira é simples. Quem é Deus? Você já parou para se perguntar quem é Deus? A resposta é simples. Deus é amor. Deus é o nosso Criador, o nosso Pai, mas Deus é amor.
Se fosse matemática, Deus igual amor. Tá, entendi. Deus é amor. E agora? Quem somos? Quem eu? Fala assim, fala teu nome. Quem eu, Giovanni? Fala o teu nome, repete comigo. Quem eu, Giovanni, sou nisso tudo? Quem nós somos nisso tudo? Sabe o que nós somos? Nós somos o coroamento da obra de Deus. Nós somos o ápice da criação de Deus. Deus criou tudo. Tudo que você pode ver, tudo que você pode sentir, foi Deus quem criou. E você, é você mesmo, pode bater no peito e dizer eu. Você foi o auge da criação. Você foi pensado, você foi modelado num amor trinitário, num amor trino. Pense que todas as vezes Deus falava, e faça-se isso, e faça-se aquilo, e faça-se isso, e faça-se aquilo. Na hora de fazer o homem, Ele disse, façamos o homem a minha imagem e semelhança. Então você é a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é amor, então quem é você? Você foi criado à imagem e semelhança do amor. Você foi feito para amar e para ser amado. Então você só vai se realizar, o ser humano, o homem só vai se realizar quando amar. E ele só vai conseguir atingir o auge, o seu chamado, quando ele for amado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Daí você diz, tudo tão lindo, tão perfeito. Olha só o projeto de Deus. Que magnífico. Esse foi o projeto inicial de Deus para nós. Mas então, e o que é o pecado? Por que o pecado? De onde veio? Aí eu te pergunto, o que é o pecado? A gente costuma se perguntar, né? Será que é pecado? Mas e o que é o pecado? O pecado, meus irmãos, é o rompimento com o amor de Deus, com as leis de Deus. O pecado é a desfiguração desse projeto de Deus para nós. O pecado é quando a gente resolve amar as criaturas e vai deixando de amar o Criador. Então o pecado, ele rompe a nossa relação, nos afasta de Deus. Assim como tirou lá do jardim Adão e Eva. Essa distância, no momento em que, olha que magnífico, Deus ele deu um dom para nós. Sabe qual é esse dom? O dom da livre vontade, o livre-arbítrio. E foi a partir desse dom que nós, por nossa própria decisão, resolvemos pecar. E isso nos distancia de Deus. É isso que muitas vezes a gente se sente igual a Adão, nu e escondidinho porque Deus vai passar. Não é Deus que se distancia de nós. É nós, quando somos marcados com a mancha do pecado, que nos afastamos e nos escondemos de Deus. Vocês estão compreendendo até aqui? Estão entendendo que o projeto inicial de Deus para nós é lindo, é maravilhoso? E por nossa livre vontade a gente errou e pecou? E esse nosso afastamento de Deus vem trazendo consequências. O pecado é isso.
O pecado traz consequências. Então vocês pensem, de um dom que Deus nos deu, da liberdade, do livre arbítrio, a gente decide pecar. E sabe qual que é o resultado? Qual é a consequência? De uma livre vontade nos tornamos escravos. De uma livre vontade nos tornamos escravos de quem? De nós mesmos. Nos tornamos escravos do nosso pecado. Por livre vontade nos aprisionamos, nos tornamos escravos. E isso nos impede de voltar lá para o jardim, lá na presença de Deus. E quem começa a habitar em nós? Tudo de ruim, vocês já perceberam? Quando a gente peca, o caos, ele se instala na nossa vida. Ele se instala na nossa casa, no nosso trabalho. O caos, ele toma conta. E a gente, por nós mesmos, sozinho, eu não posso mais, essa é a definição, não conseguimos voltar para a presença de Deus, aonde o amor reina, onde a glória de Deus é manifestada. Não conseguimos. Aí que temos a necessidade de um Salvador, de um resgatador. Quem é Ele? Jesus Cristo. Então a gente entendeu quem é Deus, o nosso projeto inicial, quem somos, o que é o pecado, a sua consequência e a nossa necessidade de um Salvador, de um resgatador, de alguém que nos resgata para junto de Deus, para a presença de Deus, para a vida em Deus, que é amor. Quando a gente compreende isso, não é que fica fácil. Na verdade, isso começa a gerar em nós dúvidas. Porque geralmente o pecado, ele vem disfarçado de bom. Parece que é uma coisa tão gostosa. Vocês já viram que geralmente o pecado é uma coisa divertida? Geralmente o pecado é uma coisa atraente. As promessas do pecado, elas atraem. Hoje, uma das maiores fragilidades humanas é a questão financeira. Tanto que o próprio Jesus, ele nunca assumiu que existia outro Deus, assim. Mas ele chamou outra coisa de Senhor. E foi o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. Ele se referia ao dinheiro. E geralmente, os maiores pecados começam ali. E as consequências são gravíssimas. Estudos revelam que as maiores causas de pessoas que se matam ou ficam doentes são porque tiveram uma crise financeira, ou porque não conseguem realizar sonhos que tanto gostariam, aí vão lá, ou ficam bêbadas ou drogadas pela desilusão, porque já não podem mais, porque tudo depende se eu tenho ou não tenho dinheiro, e leva a cometer outro pecado, que até um momento, bebendo está gostoso, você esquece, é isso, e a gente começa a pecar. Então, sozinhos, não podemos. Por isso que a gente necessita do Salvador. Por isso que a gente tem que assumir a necessidade do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso que precisamos trazê-lo para junto de nós. Mas Deus,
como eu falei, Ele nunca se afasta de nós. Como Ele teve um projeto inicial, Ele também tem um projeto de salvação. E quando Ele viu a que ponto o ser humano pode chegar, quando Ele viu que o ser humano sozinho, ele pode se destruir, é como se Ele estivesse em uma reunião. Então, nós fomos criados no amor trinitário. Então, também numa decisão trinitária, Ele manda o Salvador para o meio de nós. Ele manda seu próprio, seu único Filho para habitar entre nós. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Isso é interessante. Vários teólogos, estudiosos, padres, eles costumam dizer que a tradução para isso seria: e Deus montou a sua tenda no meio de nós. Ele estava na festa das tendas. Tem a passagem em que os discípulos queriam montar tendas no dia da transfiguração. E Ele é a verdadeira tenda no meio de nós. É como se Deus montasse a sua tenda no meio de nós, e o convite é o qual? Entrem. Hoje, na nossa palavra para hoje, o convite se diz assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Venha a mim e beberá. Água viva, água profunda. Essa água profunda é a palavra de Deus. É a palavra que Jesus tem para nós. É a palavra no coração do homem, um rio que brota uma fonte de vida. E essa água que o Cristo dá para nós, ela é a sua palavra, o seu ensinamento, que é cheio de sabedoria divina. O convite é esse: venha, entra na minha tenda e beba desta água. Mas precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Ele é a palavra viva, que Ele tem a sabedoria divina, que Ele é o nosso Salvador. E precisamos ir além. Nós precisamos dizer assim, ó, não de forma egoísta: Jesus é o meu Salvador. Porque aqui nessa cruz, não foi só por mim, mas foi no meu lugar. Foi pelos meus pecados. Então sim, eu tenho que assumir, é o meu Salvador. Foi por mim e foi no meu lugar. Hoje na palavra, Jesus diz mais. Versículo 38. Conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que há pouco clamamos, que há pouco a gente dizia: vem Espírito Santo, vem habitar em mim. Sozinho eu não posso mais viver. Graças a essa promessa, esse Espírito Santo da promessa, é que estamos aqui. Por isso, se nós crermos de todo o nosso coração, do nosso seio jorrarão rios de água viva. Então lá na minha casa, eu posso ser a fonte desse rio de água viva. Aquela pessoa que talvez
não tem solução para o nosso entendimento humano. Aquela pessoa que não vai voltar a ser a pessoa digna de voltar ao jardim. Mas a partir do momento que eu tomar a decisão de entrar na tenda, é do meu seio que jorrará água viva. E eu posso ser o canal de Deus na vida desse irmão, na vida do esposo, na vida do filho. Só que eu preciso assumir isso. Eu preciso me reconhecer como pecador, a necessidade do Espírito Santo para a minha santificação, ter a humildade de entrar na tenda e beber desta água viva, para só assim eu ser a fonte dela também. E não é porque eu sou melhor ou sou pior, é porque Jesus prometeu. Se eu crer, a palavra dele é assim, ó, aquele que crê em mim. Então você, meu irmão, você não depende da opinião do terceiro, do fulano, do ciclano. Você depende da tua fé. Você depende de se olhar no espelho, reconhecer quem você é, olhar para dentro de si e reconhecer os seus pecados. E amanhã mesmo, que hoje não sei se dá, mas se der, encontra o sacerdote, confessa a ele. Ele vai te absolver de todo o teu pecado. Aí você está pronto para entrar na tenda e beber desta água viva. Não depende de ninguém, depende de você, porque o Salvador já veio no meio de nós e Ele já nos deu o Espírito Santo da promessa. Hoje, meus irmãos, o Senhor, Ele fala muito forte com nós. No momento da oração, a palavra tristeza, tristeza profunda, ela foi confirmada várias vezes. O Senhor me mostrava muito uma pessoa abandonada, em posição quase fetal, chorando. Era um sentimento de abandono, e tudo ia se confirmando, os nossos irmãos aqui à frente. Mas eu tenho certeza, o Senhor também falou com cada um de vocês. Talvez a gente coloca uma máscara, talvez a gente coloca um escudo, e a gente tenta não ouvir essa palavra, ou a gente tenta distorcer. Mas se você crê, meu irmão, o Espírito Santo vai agir em você, e Ele vai te dar palavras de direcionamento, palavras de cura. Só que você precisa tomar posse. Talvez essa pessoa tão triste, sentimento de abandono, talvez nem está no meio de nós, mas ela pode estar lá na tua casa, ela pode estar na tua rua, ou lá no teu trabalho. Então, hoje, a partir deste momento, vamos tomar posse dessa graça, deste presente de Deus para nós, e vamos sair por aquela porta, e vamos levar essa palavra, vamos levar esse amor de Deus até os confins do mundo. Vamos ser evangelizadores, vamos fazer a nossa parte. E tem uma coisa também, quando a gente se depara com o pecado, quando a gente dá de frente com o mundo, as coisas do mundo, é difícil. Parece que se você entrar na onda, fica mais fácil. Aceitação. A gente busca muito a ser aceito. Isso começa com as nossas crianças na escola, aí começa com as nossas amizades. E a gente vem aqui, a gente se prostra diante do Senhor, a gente começa a compreender a palavra de Deus, e a gente entende o que é certo, o que é errado. Se eu estou vivendo o meu propósito, aquele que eu fui criado, lá no amor trinitário, feito para amar e para ser amado, e o que o mundo me oferece. Aí na minha livre vontade, forçada pelos outros, eu rompo com esse amor de Deus. E aí eu não quero ter as consequências. Eu, por minha livre vontade, me afasto de Deus, rompo com o amor dele,
e eu ainda o chamo de ingrato. Muitas vezes falo que ele nem existe porque ele me abandonou. Mas hoje nós aprendemos, nós nunca fomos abandonados. E a maior prova que Deus nunca esqueceu de nós está ali na cruz. Hoje, vivo dentro do sacrário. Essa pequena tenda armada também agora aqui no meio de nós. E sempre que eu me senti sozinho, triste, deprimido, pecador, é essa tenda que eu devo procurar. É aqui o meu lugar. Isso aqui vai nos dar força para sair e enfrentar o mundo. Entender que o combate aí fora não é contra pessoas de carne, de osso, mas é contra o mal. É contra tudo aquilo que quer nos afastar do amor de Deus. E devemos ter uma verdade no nosso coração. Eu falo essa verdade, aí a gente repete junto. O homem peca por ser fraco, mas nunca fará do pecado um projeto de vida, pois seu projeto de vida é a santidade, é viver com Deus. Vocês concordam com essa frase? Então nós vamos mudar ela um pouquinho. Eu peco por ser fraco, mas nunca farei do pecado o meu projeto de vida, pois o meu projeto de vida é a santidade, é a vida em Deus, com Deus. Amém? Então, meus irmãos, neste momento, vamos ficar em pé? Já que a gente assume esse compromisso com Deus, de nos reconhecermos pecadores, mas que não vamos fazer do pecado o nosso projeto de vida, a gente precisa estar fortalecido, a gente precisa nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para sermos o oposto do que o mundo é. A gente precisa nos revestir da armadura de Deus, para bater de frente com os nossos desejos, e só assim nós vamos resistir ao pecado, até que um dia ele desista de nós. Amém? Então, enquanto o ministério vai cantando essa oração, vai colocando o teu propósito também, vai escutando essa canção e vai dizendo: sim, eu também vou bater de frente com o mundo. Eu vou ser oposto ao que o mundo está tentando colocar como verdade na minha vida. Eu vou resistir ao pecado até o fim, até que ele fuja de mim, porque eu nasci do amor trinitário, e é nesse amor que eu quero viver e que um dia eu quero voltar. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente